Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Antes de você sentar, dá um abraço a quem está ao seu lado. Fala, que bom você estar aqui, irmão. Aleluia. Fala, Jesus te ama, eu também, né? Diga aí para esse irmão aí. Glória a Deus. Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Quantos estão abençoados aí nessa noite? Aleluia. Irmãos, eu sempre, a mensagem que, a linha teológica que eu carrego, sempre é de mudança de vida e comportamento. Estão comigo ou não? Eu sei que alguns pregadores pregam incentivando, né? Levantando. Eu recebi um chamado do Senhor de pregar sobre mudança de vida e comportamento. Se Jesus nos amou, pagou o preço pelas nossas almas, agora nós temos que dar a Ele uma resposta, mostrar para Ele quanto nós o amamos e como nós queremos viver da maneira que Ele quer que vivamos. Por exemplo, sempre eu vou pregar sobre uma mudança de comportamento. Então, quem fazia fofoca é obrigado a não fofocar mais. Vira para o teu irmão, fala, calma que ele não está revelando não, irmão. Fala assim para o teu irmão, quem era caloteiro, agora virou crente, tem que ser bom pagador. Olha para o teu irmão e diga para ele, tem que ser bom pagador. É uma resposta que o mundo precisa de um mundo, não é? Pensou? Eu quero ser que nem esse crente nada. Diz que ama e não ama nada. Então tem que haver uma mudança poderosa. Bem, se vocês quiserem sentar, para mim é melhor, eu acho. Depois vocês voltam. Tudo bem, não? Então diga assim para o teu irmão, tem que ter mudança de comportamento, irmão. Porém, fala, porém, hoje, o pastor vai falar sobre Jesus. É claro que essa semana foi uma semana difícil para mim. Eu passei mal demais, fiquei muito gripado. E minha esposa, como uma boa enfermeira, detectou que meu emocional estava meio abalado. E me encheu de remédio. Poxa, o meu emocional estava abalado, remédio para quê? Era só consertar o emocional. Tomei tanto remédio, irmão. Só faltou tomar cândida e desinfetante para ver se a gripe ia embora. Hein? Mas mesmo assim, eu fiquei pensando o tamanho do amor de Jesus Cristo por nós. Amém ou não amém? Quero começar com esse texto de Lucas, capítulo de número 7. Abre a sua Bíblia se você... Nós vamos falar de algumas coisas nessa noite. Lucas 7, 41. ACF, amém? Diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo ou beijo, né? Mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé
te salvou. Vai-te em paz. Amém e amém. Pode dar um grito de glória a Deus por essa palavra aí? Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Nós estamos diante de um texto verídico, não só uma parábola. No meio de uma história verídica, uma parábola foi contada. Jesus agora foi convidado para estar numa casa de um certo fariseu chamado Simão. E então Jesus foi. Jesus entrou na casa. Jesus sentou. E estava ali com aquelas pessoas, aqueles homens importantes talvez. E de repente chega uma mulher trazendo um vaso de óleo, de azeite. E ao encontrar com Jesus, ela se ajoelha aos seus pés. E ela começa a chorar, lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugar com os cabelos. E depois disso ainda ungiu os pés de Jesus. Quando ela faz isso, Simão já olha para aqueles homens que estavam ali. Simão pensaram, nem falaram: olha, se Jesus soubesse que é essa mulher que está aí no pé dele. E Jesus, sabendo que eles pensavam, porque Jesus conhece o que nós pensamos, Jesus só contou uma parábola e disse que havia duas pessoas, uma devia 500 dinheiro, a outra devia 50. E ele disse: olha, os dois não tinham como pagar, nem o que devia 50, nem o que devia 100. Foi perdoado a dívida de quem mais amou? Quem que foi perdoado e mais amou aquele que o perdoou? E é claro, muito inteligente, ele disse: é claro, a quem mais lhe devia. Então Jesus disse: julgaste bem, porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Jesus estava dizendo para aqueles homens e mostrando o amor dele. E quando eu olho para esse texto e chego num culto desse, ou qualquer lugar que estiver falando do nome do Senhor, existirão dois tipos de pessoas: o fariseu, o bonzão, e o pecador, que reconhece quem é Jesus. Jesus olhou para Simão e falou: Simão, olha, você está julgando essa mulher, mas eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés, você não me ungiu, porque era o costume da época, por conta da terra. Quando chegasse um hóspede na casa, era o costume o dono da casa, o servo, ir lá e lavar os pés daquela pessoa que chegou, secar. E ainda era costume de ungir as pessoas. E aí Jesus olhou para aquele Simão e falou assim: eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, você não fez nada, como uma coisa normal. Mas essa mulher, ela, desde que chegou aqui, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Jesus exaltou a atitude daquela mulher, porque ela entrou, ela acessou o lugar que fariseu não acessa, ela acessou o lugar que crentarrão não acessa, ela acessou o coração de Deus, a ponto de Jesus olhar para ela e dizer: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Muitas vezes nós entramos no culto, irmãos, e Jesus está presente na casa, e nós estamos que nem o fariseu. Será que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim nessa noite? Será que Ele vai abrir uma porta? Vamos ver o que Ele vai fazer. Porque quando os fariseus chamavam Jesus para a sua presença, eles queriam inquirir Jesus, querer saber o que Jesus ia falar, o que Jesus ia fazer. Todas as vezes que eles encontravam Jesus: mostra-nos um sinal, faz alguma coisa, irmãos, aleluia.
Muitas vezes nós não entramos na presença do Senhor assim. Faz alguma coisa, Senhor, muda a nossa história. Eu quero ver no milagre, eu quero ver fogo cair, eu quero ver Pentecoste. Não, irmão, nessa noite, o meu convite a você, aleluia, é parar um pouco. Parar de olhar para frente agora e olhar para o retrovisor. Essa foi forte. Nós que mexemos com carro e andamos de carro, sabemos que quando entramos num carro, nosso maior desejo é olhar para frente, é chegar em lugares, é acessar lugares, aleluia, fazer uma boa viagem. Mas nós que muitas vezes dirigimos carros, nós devemos, aleluia, parar um pouco e olhar no retrovisor para ver se não tem acontecido nada, se dá para fazer a conversão, se dá para entrar para a direita, para a esquerda. E hoje o propósito de Deus aqui para nós nessa noite é: para um pouco e olha no retrovisor e vê o que Jesus já fez por você. Para de ficar cobrando o Senhor daquilo que Ele tem que fazer, daquilo que Ele tem que, aleluia, operar. Não, é noite de nós pararmos e reconhecermos o sacrifício que Ele já fez por nós naquela cruz do Calvário. Alguém pode aplaudir ao Senhor e dar a Ele um grito de glória a Deus? Fala assim para o teu irmão: é noite de valorizar o amado. Ele é o Filho de Deus, irmão. Alguns anos atrás, eu até comentei aqui, saiu na internet, alguns teólogos, sei lá, o que são aqueles caras, falando que o nome de Jesus não era Jesus, porque Jesus foi transliterado. O nome dele em hebraico, talvez aramaico, aí começou a patifaria. É Yeshua, é Yahushua, é Yau. Irmão, teve tanta coisa que eu falei: meu Deus, os caras tão perdidos nisso. Nós fomos salvos pelo nome de Jesus. Nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e a nossa história foi transformada. Quantas vezes nós já expulsamos demônios em nome de Jesus, e os demônios saíram e pessoas ficaram libertas e curadas. É esse Jesus que eu quero falar nessa noite, que, aleluia, Ele não é apenas um profeta, Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas um doutor, Ele não é apenas um rabi, aleluia, Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, aleluia, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. A palavra do Senhor diz, aleluia, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós até cantamos aquele hino: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ao nome de Jesus tem que se dobrar todo o joelho e toda a língua confessar. Eu estou apaixonado por Ele. Eu disse aqui domingo, eu não paro, nós não podemos parar por nada. Domingo não, quinta-feira, nós não podemos parar por nada, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço pela nossa alma, Ele é o desejado das nações. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez se não fosse por meio dEle. Ah, meu Deus do céu, se você está aqui para cobrar Jesus, hoje é a noite de você, aleluia, guardar a tua cobrança. Mas se você vem aqui para reconhecer que Ele é, hoje é dia de adorá-lo na beleza da tua santidade. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, Ele não foi reconhecido. Isaías vai dizer isso, Isaías 53:2 diz que foi subido como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Imagina subindo um pastor de ovelhas de Nazaré para Cafarnaum. Imagina, irmão. E ele dizendo que é o rei de Israel, todo mundo lembrando de Davi, guerreiro, lembrando de Saul, maior das suas estaturas, do ombro para cima, todo mundo fortão, e vem Jesus, nem beleza tinha, devia ser feio que nem os irmãos daqui da igreja. Os irmãos daqui é bonito,
Mas ele não tinha beleza nem formosura para que as pessoas desejassem ele. Ele era desprezado e rejeitado. As pessoas olhavam para ele, talvez zombavam dele. Os próprios irmãos dele falaram para ele subir para Jerusalém, para se apresentar em Jerusalém antes da hora, para que ele fosse morto, porque os irmãos dele tinham inveja dele. Ele era homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Irmãos, a maioria das pessoas hoje não faz caso de Jesus por nada. Verdadeiramente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas o versículo 5 ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Hoje eu estou feliz porque, aleluia, pelas pisaduras de Jesus nós tivemos um testemunho. Irmão, a gente às vezes ora pelas pessoas e a gente não vê o testemunho. Mas hoje uma irmã que estava na UTI, aleluia, foi levantado o clamor nessa igreja. Ela saiu da UTI, ela está aqui hoje, porque pelas pisaduras de Jesus Ele continua operando aqui, aonde quer que seja. Adore o Senhor, se você puder, dê um grito de glória a Deus e aleluia ao nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: talvez as pessoas não valorizem tanto, porque ele é humilde. Já viu uma pessoa humilde, irmãos? As pessoas tratam como... Agora pega uma pessoa arrogante. As pessoas respeitam às vezes mais o arrogante do que o humilde. Estão comigo não? Jesus é o Senhor. Isso significa que se Ele é Senhor, a igreja tem que obedecê-lo. A maioria das pessoas fala: eu amo Jesus Cristo, mas não obedece. Ai, Ele é tudo na minha vida. Ai, é tão bonitinho meu coração. Mas quem ama obedece. Quem reconhece Jesus Cristo como o Senhor se torna servo dele. Paulo vai dizer: eu me fiz escravo. Escravo não manda em si mesmo. Escravo recebe ordens, vai e faz. Um certo homem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei eu para herdar o reino dos céus? Jesus falou: aguarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele e falou: então pega toda a tua riqueza, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí já mudou a conversa, porque obedecer ao Senhor muitos não querem. Cumprir protocolo até os fariseus cumprem, mas obedecer. E muitas vezes nós estamos que nem os fariseus, irmãos, que nem Simeão. Entra aí, Jesus. Ah, tá, fica aí. E nós não valorizamos a pessoa de Jesus nos ambientes a qual nós estamos. Não obedecemos. Nós amamos Jesus, mas obedecer os seus mandamentos? Ah, é difícil. Obedecer não, obedecer eu não quero. Hoje eu pregava de manhã e conversei com uma irmã no final do culto, e ela falou que tinha brigado com o marido. Não foi vocês daqui não, foi lá da igreja de Marte. Aí eu falei: você como uma mulher de Deus tem que obedecer ao seu marido. Você não ama? Ai, mas pastor, eu falei: então é a palavra de Deus. Sabe, nós queremos amar Jesus e colocar versículos bíblicos nas nossas redes sociais, mas nós não queremos obedecê-lo. E sempre, olha para quem está ao seu lado e fala: Jesus sempre vai pedir alguma coisa para você, viu? Que você não está acostumado a entregar. Cutuca o teu irmão e fala: você não está acostumado a entregar o que Jesus quer de verdade. Está na hora de mudar o seu comportamento e reconhecer que Ele é Senhor. Alguém está comigo aqui ou não? Ah, meu Deus do céu, hoje eu vim com o cajado aqui, ó. Aleluia, esse cajado foi profético hoje. Fala para o teu irmão assim: para de entrar na presença do Senhor só pedindo, querendo. Aleluia, entre na presença do Senhor reconhecendo que Ele é.
Meu Deus, sabe o que poderia ter aqui nessa noite? Aleluia, lágrimas nos olhos, pessoas de joelhos no chão, reconhecendo quem Ele é, não querendo saber se Ele pode curar, se Ele pode libertar, se Ele pode fazer alguma coisa, mas reconhecendo que Ele é o Rei da Glória. E a palavra do Senhor diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, aleluia, porque Ele é o Rei da Glória. Alguém pode aplaudir a Ele por um instante? Pode aumentar o fundo musical, por favor. Fala assim para o teu irmão: Jesus Cristo veio salvar você, santo. Não, tem gente que acha que já é super crente, já é super Deus, já é bom demais. Não, irmão, deixa eu dizer para você: você só está aqui porque Jesus te amou, viu? Não, acho que ele esqueceu disso. Contou com o teu irmão aí, fala: você só está aqui porque ele te amou, viu? A missão dele é uma só: buscar o que se havia perdido. É o cajado, puxar aquele que está perdido. Lucas 19:9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Hoje vai ter salvação aqui neste lugar. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí eu quero dizer para você que se você está perdido, ainda tem saída e solução para a tua vida. Jesus Cristo está aqui e Ele marcou esse encontro com você para mudar a tua história. Alguém aí diga amém se você recebe e dê um brado de vitória. Ele é o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Alguém pode dizer glória a Deus ao nome de Jesus? Deixa eu dizer, irmãos, aleluia, eu não preciso do teu aplauso, do teu glória a Deus. Isso não me motiva a pregar. Mas se eu recebo uma palavra do Senhor na minha direção e quero honrá-lo, não importa quem está pregando, o meu glória a Deus sobe para cima. O meu glória a Deus não massageia ego de homens. O meu glória a Deus massageia o coração dele. Fala para o teu irmão com glória a Deus, seu glória a Deus. O pastor vai continuar falando que Jesus é bom. Ele é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Um monte de gente perguntando: mostra-nos o caminho. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Meu Deus do céu, mas eu tenho que falar. Se eu não falar, eu estou pecando por saber da verdade e não pregar a verdade. A Umbanda, o catolicismo, o budismo, o não sei o queísmo não te levará para o céu. Você mesmo sendo uma boa pessoa, o único que vai te levar para o céu é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ao nome de Jesus. Ele pagou o preço pelo meu e o teu pecado. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Foi Ele que nos arrancou das drogas, do álcool e de outros lugares. É Jesus, Ele é o Senhor. Olha para o retrovisor agora e olha para o retrovisor da tua vida e veja de onde Jesus te tirou. Aleluia, e valorize esse Jesus que, aleluia, te amou. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Rabadalassuri me canta lá. Um minuto pelo menos para você dar glória a Deus e aleluia e reconhecer que Ele é Senhor. Um minuto para valorizar o sacrifício que Ele fez naquela cruz do Calvário. Pode aumentar um pouco esse fundo musical aí, por favor, Fabrício. Um minuto para nós dizermos: Ele é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja honrado em nosso meio, Senhor. Ninguém veio cobrar ao Senhor de nada aqui. Nós viemos nos humilhar e reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro além de Ti, não há outro além de Ti.
Só o Senhor é Deus. Espírito Santo, aleluia, nos convença dessa realidade. Tira todo o farisaísmo de nós e nos leva ao centro da tua vontade, Jesus. Fala para o teu irmão assim, diga para ele, fala assim: tá, é uma noite de deixarmos de cobrar e olharmos para os pés de Jesus. Na cruz do Calvário Ele só não perdoou os nossos pecados, Ele pagou a dívida. A cédula que era contra nós, Jesus a cravou na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Naquela cruz, Jesus nos vivificou quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Naquela cruz, aleluia, Ele, aleluia, perdoou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. E o versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nenhuma nos era contrária, de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que é isso, irmão? Todos nós seres humanos éramos pecadores, terríveis pecadores. E já havia uma cédula, como se fosse uma nota promissória: esse é devedor, porque ele é pecador. Mas Jesus foi lá e catou aquela cédula e colocou na cruz do Calvário, pagando a dívida, nos dando a oportunidade de sermos livres. Por isso que eu te convido a pensar: Jesus não apenas perdoa os seus pecados, não fique brincando com o pecado. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele não te comprou para ficar só te perdoando, Ele te comprou porque Ele quer ter um relacionamento com você. Qualquer um pode pedir perdão ao Senhor e Ele vai perdoar, porque Ele ensinou a perdoar 70 vezes 7 ao dia. Mas sabe, Ele quer que você reconheça o que Ele fez e valorize o sacrifício dEle naquela cruz. Ele é o amor perfeito. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus do céu, sabe, Jesus, Ele já tinha um vislumbre do futuro. Eu fiquei imaginando, irmãos, aquele Jesus, quando eu pensava esse texto, Deus, eu fiquei essa madrugada, sabe, não vou falar viajando, mas eu fiquei meditando. Eu fiquei imaginando, meditando em Jesus, chamando 12 discípulos, investindo nele tempo, fazendo de tudo para um negar, o outro vender, outros os abandonar. Fiquei pensando, e Jesus sabia de tudo isso, porque Ele conhece o futuro. Mesmo assim, Ele se entregou por amor, sendo nós ainda, aqueles discípulos também pecadores. Fiquei pensando, a mente de Jesus, claro, nunca vamos compreender, amém? Mas imagina Jesus fazendo tudo de bom, curando, libertando, restaurando, trazendo alegria ao coração daqueles discípulos, pagando a dívida daqueles discípulos, porque teve que pagar uma dívida. Ele mandou Pedro pescar e tinha uma pérola na boca do peixe. Então Jesus estava fazendo tudo por aqueles homens, e aqueles homens abandonaram Jesus, aleluia. Na cruz do Calvário só ouvimos falar na leitura bíblica que só tinha João ao lado da sua mãe. Cadê os outros? Cadê a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que comeram pão e comeram peixe, se alimentaram e sobraram 12 cestos? Aonde estavam eles? Irmão, eu fico olhando para Jesus, aleluia, olhando, talvez, e pensando: eles pararam, mas amanhã eles podem continuar. E ele olhando talvez para 2026 aqui na ECP Diadema, e ele olhando um povo que não viu ele, não andou com ele, mas creu nele, aleluia, que vai ser a resposta de Deus para a vida dele. Eu estou olhando, eu fiquei imaginando Jesus olhando para mim e para você, que somos pecadores, mas resolvemos parar de pecar por amor a Jesus, aleluia. Olhando para nós que somos falhos, mas resolveu vir no domingo à noite e adorar a Ele neste lugar.
Eu fico imaginando o que Jesus pensava. Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. Porque Jesus foi falar conosco quando nós éramos mais miseráveis homens. Alguns de nós aqui, irmãos, aleluia, só faltava um cachorro lamber a boca, não é? Mas já demos trabalho. E Jesus foi lá e falou assim: eu tenho um plano na tua vida. Meu Deus, como é que pode pegar meu Jesus, por que cobrá-lo? Por que querer ver o que ele vai fazer, sendo que ele já fez, sendo que ele já nos amou e entregou a sua vida por nós e nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe, irmão, eu sei que nós devemos que mudar de vida, eu sei que nós devemos mudar de comportamento, de atitude, mas hoje é uma noite para nós pararmos, aleluia. Nós estamos olhando para frente, queremos conquistar, queremos avançar, nós queremos construir, nós queremos fazer tudo, queremos, aleluia, ver um futuro abençoado, ter dinheiro na conta daqui, aleluia, 60 anos, ter bastante dinheiro para não trabalhar mais. Nós só estamos olhando para frente e esquecemos de valorizar o que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. E hoje é a noite de nós pararmos o carro e olharmos o retrovisor e valorizarmos quem Ele é. Aleluia, Ele é o Rei da Glória, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele merece ser honrado, Ele não merece ser inquirido por nós, Ele merece, aleluia, encontrar aqui pessoas com as lágrimas dos olhos, aleluia, de joelhos nos seus pés e dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não sei o tamanho do teu pecado, mas eu acho que eu devo amar mais a Deus, porque eu acho que o mais pecador aqui sou eu. Mas eu quero declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e eu não vou cessar de pregar que Ele é o Senhor. E se alguém pode aplaudir a Ele, glorificar a Ele. Se você puder honrar a Jesus, dá glória a Deus, diga: Jesus, eu te amo, Tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e fala assim para o teu irmão: Jesus, ou Ele é tudo ou é nada, não tem meio termo. Não tem como ser fariseu e ser adorador, não, irmão. Ou nós somos quentes ou somos frios. Sabe, Jesus olhou para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou, filha, vai em paz. Não vi Jesus na casa do fariseu, comeu da comida do fariseu, sentou na mesa, na cadeira do fariseu, mas eu não ouvi Jesus dizendo para ele: tua fé te salvou porque você me abriu a tua casa. Jesus falou para aquela mulher: a tua fé te salvou porque você me abriu o teu coração. Alguém está aqui nessa noite, não? Fala para o teu irmão: é uma noite especial hoje, irmão. Sabe o que significa lavar os cabelos com as lágrimas? Beijar os seus pés e derramar unção significa respeito, reconhecimento. Eu estava até pensando, irmão, se a gente não está muito liberal demais. Às vezes a gente fica na igreja, irmão, eu posto meus stories para todo mundo saber onde eu estou. Mas tem gente que fica no Instagram vendo o que está acontecendo lá fora, dentro da igreja. Será que não estamos liberados? Será que os milagres não pararam por conta disso? Nós não temos mais reverência na casa do Senhor? Será que nós não estamos valorizando o quanto deveremos valorizar? Nós estamos falando de amor e não temos amado. Será que está numa noite de nós colocarmos o joelho no chão e falar: Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Só quem reconhece que é pecador sabe o valor do perdão. Talvez seja eu o único aqui que não merecia, mas Jesus me amou. Se Ele te amou e você sente que é amado pelo Senhor e perdoado, você sirva a Ele de todo o teu coração e vá com Ele até o fim da tua vida.
honrando e adorando, servindo. As lágrimas quer dizer reconhecimento, os beijos quer dizer adoração, a unção quer dizer eu reconheço que tu és o ungido de Deus. Aleluia. A igreja, a placa não vai salvar ninguém. Aleluia. A igreja não vai salvar ninguém, o pastor não vai salvar ninguém, ministério não salvará ninguém, mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Alguém diga amém e aplauda Ele, porque fala pro teu irmão aí, fala pro teu irmão, fala assim: rega os pés de Jesus com as tuas lágrimas hoje. Diga para 3 aí, fala assim: fala pro teu irmão, você não merece nada. Porque às vezes achamos que somos, né? Devemos ser paparicados por Jesus. Irmãos, qualquer dia eu vou pregar sobre os sermões duros de Jesus. Quando o povo falou, esse sermão é duro, ele falou, quer ir também? Vai. Porque os verdadeiros adoradores, irmão, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Com dinheiro ou sem dinheiro, com alegria ou sem alegria, com saúde ou sem saúde, com paz ou sem paz, aleluia, com dinheiro ou sem dinheiro, com igreja cheia ou igreja vazia, com muitos seguidores ou sem seguidores, irmão, eu não vim aqui, aleluia, para agradar ninguém a não ser a Jesus Cristo. Alguém está comigo? Aleluia. Eu quero que você tome isso para a tua vida e olhe para o retrovisor e veja de onde Jesus te tirou, aleluia, e valorize o que Ele fez por você. E seja grato, e aonde ele estiver, pode ser 2 ou 3, uma igreja grande, bonita como essa, ou numa casa com 3 pessoas, valorize a presença do Senhor e reconheça que Ele é Deus, para a glória do Senhor. Aplauda Ele e dê um grito de glória. Diga assim para o teu irmão, fala assim, para pensar que está terminando, diga para ele, fala, e aí, já agradeceu a Deus por hoje? Você está vivo? Agradeceu a Deus? Agradeceu a Jesus Cristo? Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a pastora começou com um texto tão lindo: tudo foi feito por Ele. Sabe, a tua família foi feita por Deus, cara. Sabe, os teus negócios foi Deus que fez. Olha da onde Deus te tirou. Continue de joelhos. Talvez a gente eu estou apertado também. Mas eu não posso entrar na presença dEle e perder a oportunidade de adorá-lo para ficar cobrando Ele. O Senhor falou que vai fazer, Jesus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Se der certo a construção, glória a Deus. Se não der, glória a Deus também. Se der certo o pagamento, glória a Deus. Se não der certo, glória a Deus também. E isso não vai tirar a minha fé em Jesus Cristo. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém pode aplaudir ao Senhor, se colocar de pé nessa noite e diga glória a Deus. Eu terminava com aquele hino: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Fala para o teu irmão, reconheça Jesus hoje como o Senhor da sua vida. Entregue a tua vida a Ele hoje. Faz um voto diante do Senhor. Sai do teu lugar, levante as suas mãos e vem aqui à frente. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Sabe, não é não para o que Ele pode fazer na tua vida, mas é porque Ele é. Se Jesus voltar amanhã, para onde você vai?
Hoje eu disse de manhã, tem pessoas preocupadas em adquirir riqueza e não valorizar Jesus Cristo como Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, talvez você pode morrer e deixar tudo aí, e a tua esposa vai casar com outro, o teu esposo vai casar com outro, eu não sei. Mas valorize a presença do Senhor, entrega a tua vida a Ele, confia nele. Jesus não morreu na cruz, aleluia, para nos dar vida só aqui nessa terra. Paulo vai dizer: se eu pensar nas coisas, se pensar em Jesus, só nas coisas dessa vida, eu sou o mais miserável homem. Nós temos que lembrar de Jesus pela vida eterna. Eu não sei você, mas eu quero ir morar no céu. Alguém ainda pensa em morar no céu um dia? Se Jesus voltar hoje, pergunta para o teu irmão: se Jesus voltar hoje, como está a tua vida, irmão? Fala para o teu irmão: é hoje a noite de uma decisão. Eu sei que Jesus pode fazer e Ele vai fazer, porque a palavra de Deus diz: se Deus nos deu a Jesus, Romanos 8, se Deus nos deu a Jesus, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Ele pode dar tudo, mas primeiro Ele quer eu e você. Quantos são aqui? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Todos? Tem alguém que não aceitou Jesus e quer fazê-lo hoje? É salvação e vida eterna, é você entregar a sua vida para Jesus. É isso que é reconhecer o sacrifício dele naquela cruz do Calvário. Se tem alguém entre nós, levante a sua mão, nós vamos orar. Dá um passo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você precisa se reconciliar com Jesus, talvez hoje seja a noite de valorizar o que Jesus já fez. Não é uma troca, não é uma barganha. Eu vou entregar minha vida porque Ele vai fazer, realizar os meus sonhos. Não, eu vou, aleluia, só reconhecer o que Ele já fez naquela cruz do Calvário. O diabo queria te levar para o inferno, mas Jesus te deu uma oportunidade para você ir para o céu, e essa oportunidade está aberta hoje. Se tem alguém entre nós, levante as suas mãos, corra aqui à frente e nós vamos orar com você. Não vem com vergonha. Eu sei que se vier um primeiro, daqui a pouco vem dois, vem três. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu te convido. Nós vamos louvar um hino. Eu convido você, e eu sei que vai acontecer. Feche os teus olhos. Nós te adoramos, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós entramos aqui não para ver o que o Senhor vai fazer. Entramos aqui porque reconhecemos quem Tu és. Tu és o Santo de Deus, aleluia. Tu és adorado, Tu és o desejado das nações. Tu és o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Tu és a resplandecente estrela da manhã, o Alfa, o Ômega. Tu és, Senhor, Tu és tudo, Senhor. O Senhor é pastor de pastores, é médico dos médicos, é rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança.